alô, turma, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV, nessa quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. Estamos chegando aqui em nome da Mais Ágil, a Mais Ágil que é parceira do Boletim AV e de toda a plataforma Atenção Vascaínos. Você pode ganhar um dinheiro que é seu, que está depositado no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Faz uma pesquisa, entre em contato com a Mais Ágil, o telefone está passando aqui embaixo e eles vão antecipar essa grana para você. Sim, antecipam em menos de 24 horas, o dinheiro está na sua conta. Olha só que maravilha, você pode fazer esse pedido a Mais Ágil e eles vão te retornar e você vai ter uma grana. Aí você gasta do jeito que você quiser. Ou compra um automóvel, ou dá de entrada num apartamento, ou então paga uma conta, paga uma viagem, faça como bem entender. O papel da Mais Ágil é conseguir a grana para você. Mais Ágil, parceira aqui do Boletim AV. Bom, a delegação do Vasco já voltou de Brasília, aonde jogou ontem e venceu o Nova Iguaçu por 2-0. Agora todas as baterias voltadas para domingo, o primeiro clássico do Vasco na temporada 2023, 18 horas no Maracanã contra o Fluminense. Aliás, hoje começou a venda de ingressos para o torcedor do Vasco. Torcedor do Vasco que viu designado um setor que ele não está muito acostumado. Aliás, não é o seu setor. Mas tudo bem, por picuinhas, o Vasco teve disponibilizado o setor norte. No início, uma dúvida, porque nas ilustrações do site Futebolcat estava lá um setor bem pequeno norte. A torcida do Vasco, os sócios podendo comprar meia entrada e quem não é sócio podendo comprar ingresso inteiro. Só que, na verdade, os sócios não conseguiram. Praticamente todos aqueles com quem eu falei me disseram claramente, não houve como comprar meia entrada como sócio. Muitos perderam a oportunidade porque entraram no chat de reclamação do próprio site. Até serem respondidos, acabaram os ingressos. Aqueles que quiseram arriscar, compraram o ingresso meia entrada, como faculta a lei. Só que meia entrada é para alguns grupos, estudantes, professores da rede pública. Então a gente vai ter que ver como é que vai ser na hora da troca. E também outros que abdicaram do direito de ser sócio e compraram ingresso inteiro. Outra reclamação recorrente, para quem tem filho pequeno até 10 anos, a gratuidade não estava disponível para o setor norte, para o torcedor do Vasco. E muita gente com filho pequeno teve que comprar também para filhos de 7, 8, 9 anos, o que é também muito difícil de entender. Dificuldades para sócios, dificuldades para troca, porque somente a partir de sexta-feira o Vasco vai conseguir disponibilizar para o seu torcedor a troca. Ou no Maracanã, ou então em São Januário. Nas lojas do Fluminense, olha, eu não tenho como dizer a você, torcedor do Vasco, se você vai conseguir trocar o ingresso. Tente, até nos passe a informação, porque olha, nunca vi coisa tão bagunçada, mas é para dificultar. No entanto, algumas perguntas precisam ser feitas. O setor norte, por exemplo, é dividido em inferior e superior, mas há uma linha lá em cima, que é o nível 5 do setor norte, que não está disponível, cerca de 4 mil ingressos. Se a torcida do Vasco, e no site mostra que tudo está vendido, esperando que também o desenho não seja mexido, que seja uma realidade, porque se diz que o ingresso está esgotado, será que está mesmo? A gente tem que desconfiar de tudo. Por que não liberar aquela última linha da arquibancada do setor norte, que tem ali 4 mil ingressos? Agora, a grande pergunta que tem que se fazer ao mandante, ao Fluminense Futebol Clube, que, aliás, como gestor de um bem público, precisa realmente responder. 70 mil ingressos é a carga máxima para o Maracanã. E o Fluminense fez um pedido, e essa informação é minha, eu tenho essa informação, 50 mil ingressos para a partida de domingo. Por que não pedir carga máxima? Não acredita que a torcida do Vasco possa comprar os seus ingressos? Ou não acredita que a própria torcida do Fluminense tenha essa força? O Vasco vai sim fazer um pedido ao Fluminense para aumento da carga. Há uma necessidade básica apenas da aprovação do Corpo de Bombeiros, algo que é comum. Maracanã já está aí há muito tempo, o Corpo de Bombeiros já fez uso do seu poder para aceitar essa solicitação, caso o Fluminense queira, e o Vasco quer entender.
o Fluminense não abrir carga máxima para um clássico que sim tem apelo, é um clássico importante, de uma rivalidade, o Vasco vem num bom momento, o Fluminense vem de uma vitória, é um clássico empolgante, sempre é empolgante, Germancano jogando de um lado, ex-jogador do Vasco, Pedro Raul, que foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, perdendo para Germancano do lado do Vasco, primeira vez que o torcedor do Vasco vai ver o time no Maracanã, enfim, existem bons ingredientes para acreditar em 70 mil ingressos. O Vasco vai fazer essa solicitação e, além do mais, vai arguir não só do Fluminense, como também da gestora, da Futebol Card no caso, por que essa dificuldade principalmente para o sócio do Vasco? Porque o sócio do Vasco tem direito, havia um link direto para comprar meia, como faculta para o sócio. Só que muitos não conseguiram, se não a maioria, e volto a dizer, não consegui falar com todos, mas todos os depoimentos que recebi dos membros do canal e de torcedores que nos mandam pelas redes sociais informavam que, como sócios, não conseguiram comprar ingresso de meia. Tiveram que comprar ou meia entrada facultada pela lei, correndo o risco de não conseguir trocar, ou então pagaram inteira não usando do direito de sócio. O Vasco tem que fazer esses questionamentos. Mas o certo é, a torcida do Vasco está em esmagadora maioria comprando ingressos. Opa, mas é bom lembrar só um detalhe. A torcida do Vasco começou a comprar os ingressos hoje. A torcida do Fluminense está desde o sábado passado com a disponibilidade. Portanto, será que tem alguma coisa, além de não profissionalismo, má gestão em relação a essa venda? Não há o porquê de ter receio. Dê ao público, dê ao cidadão fluminense, já que você é gestor de um bem público, a disponibilidade para ir ao Maracanã. Que gestor é esse de um bem público que não disponibiliza o estádio inteiro, sabendo que a outra torcida, também da cidade, está ávida a ver um jogo no Maracanã? Esses questionamentos precisam ser feitos urgentemente pela direção da Vasco SAF, por Luiz Melo, pela diretora jurídica, enfim, por todos aqueles que compõem a Vasco SAF e na associação, o próprio presidente Jorge Salgado e também Roberto Duque Estrada, que são os representantes dentro do board da SAF, porque é um prejuízo gigantesco para o torcedor do Vasco da Gama. E ratifico a informação que eu trouxe aqui durante essa semana. Para o jogo do dia 16, Vasco da Gama e Botafogo, em que o Vasco é o mandante, o Vasco vai pedir carga máxima. Não há essa história de pedir 50 mil, 40 mil, 70 mil. Todos os setores abertos. É claro que para chegar a 70 é mais complicado, porque tem cadeira cativa, tem gratuidades, mas de qualquer forma, carga máxima, que chegue aí a 64, 65 mil, é o que o Vasco vai fazer, acreditando na sua torcida para o jogo da próxima quinta-feira entre Vasco da Gama e Botafogo. Eu prometo logo mais no News, mais informações, mais detalhes, muita coisa acontecendo durante o dia, as vendas continuam amanhã, sexta-feira, você que já comprou já pode fazer as trocas Maracanã ou São Januário. Nas lojas do Fluminense, o torcedor do Vasco pode trocar? Ninguém sabe. Absolutamente ninguém sabe. Mais uma comprovação de quem faz a gestão de um evento como esse não está capacitado. Será que realmente está capacitado? Bom, mudando de assunto, o Vasco definiu hoje, recebeu, depois do sorteio, a indicação do Trem do Amapá como seu adversário na primeira fase da Copa do Brasil. Primeiro jogo marcado para o Amapá. Se vai ter venda de mando, não sabemos se isso é possível. Estamos tentando contato também com o Vasco, a própria CBF, para entender isso. Mas Vasco e Trem marcado. O jogo acontece, tem duas datas, 22 de fevereiro ou 1º de março. Vasco e Trem, que já se enfrentaram em duas ocasiões. Em 1953, vitória do Vasco por 5-0 e da última vez, em 1987, o Vasco venceu o Trem lá no Amapá por 2-0 numa excursão Bye Bye Brasil, gols do saudoso Roberto Dinamite e do grande artilheiro Romário. 2-0 para o Vasco da Gama. O Vasco joga pelo empate nesse primeiro jogo. Em caso de vitória do Trem, o Trem é que passa. E aí o segundo jogo, o Vasco vai ter ou Tum-Tum do Maranhão ou então o ABC de Natal, jogando em casa. O Vasco joga no Rio de Janeiro. Em caso de empate,
pênalti. O Vasco precisa vencer e aí já conseguiria passar 2 fases. Tem grana, tem dinheiro para receber e é importante que o Vasco consiga passar. Sobre a situação do zagueiro Manu Capasso, praticamente resolvida. O imbróglio que havia quanto à questão de imposto, um passo importante foi dado ontem à noite e a situação está muito perto de ser resolvida e Manu Capasso deve chegar até o final dessa semana ao Rio de Janeiro. E sobre a notícia de que o Vasco se interessaria mais uma vez por Diego Valois, falei com o presidente do Tajeres, Andrés Fassi, me disse, olha, pelo menos por enquanto, só aquele interesse antigo. E o Vasco me confirmou, não quer mais Diego Valois, não tem mais papo com o Tajeres. E desmentiu completamente a notícia de que haveria procurado novamente o Tajeres para fazer uma proposta. Parece que aquela declaração de Fassi lá atrás, ameaçando o Vasco, falando que os dirigentes do Vasco não foram corretos, não bateu bem e não vai ter negócio. O colombiano não interessa mais ao clube brasileiro. Logo mais, no News, a gente vai trazer muitas informações, muitas notícias, já esquentando para o jogo entre Vasco da Gama e Fluminense, além também da repercussão do trem como novo adversário do Vasco na Copa do Brasil e outras notícias dessa quarta-feira. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Esse boletim a ver como vai ser o News também à noite, dedicado a Roberto Dinamite. 1 mês sem o maior de todos. Daqui o nosso respeito, o nosso amor e a nossa imensa saudade pelo grande ser humano, pelo grande craque, pelo grande ídolo Roberto Dinamite. Grande abraço, a gente se vê logo mais. Tchau, turma.